Uma boa noite a todos. Para nós é uma alegria poder estar com vocês aqui nessa noite. Nós estamos iniciando aqui na Igreja Adventista do Salvador Lira a série Metamorfose, liderada aí pelo nosso Ministério Jovem, pela graça de Deus. Já agradecemos aí a participação especial dos amigos do Vocal Redenção, povo de Deus abençoado, que nós conhecemos já há algum tempo, né? Louvado seja o nome de Deus. E para a gente é uma alegria muito grande estar iniciando essa série com vocês nessa noite. E eu queria convidar você que está conosco aqui nesse lugar, a você que está conosco aí em casa, a já pegar a sua Bíblia e já abrir no livro de Romanos, o capítulo 12. Nós vamos estudar o verso 2, versos 1 e 2. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nos próximos domingos estaremos todos juntos aqui. Você é nosso convidado especial para estar conosco. Já mandando aí um abraço àqueles que estão nos acompanhando de casa, em nome de Jesus, tá? Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, já pode marcar. Esse será o texto que nós iremos utilizar ao longo de todos esses domingos. E vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Antes da gente começar o estudo da Palavra de Deus, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, para juntos nós orarmos ao nosso Deus, tá bom? Fecha aí os olhos como você está. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós agradecemos a Ti por estarmos hoje iniciando esta semana, já buscando a presença, o poder e a graça de Deus. É maravilhoso saber que temos um Deus com quem nós podemos contar. E ao longo dessa série, nós estamos nos propondo a uma transformação da nossa vida, a uma mudança efetiva em nossa realidade. Mais do que aquilo que nós temos professado, é importante o cristianismo que nós temos vivido. E nós queremos viver o ideal de Deus para a nossa vida, viver a plenitude da Tua vontade para nós. E por isso, Senhor, nós já abrimos essa série convidando o Teu Santo Espírito. O Senhor é o nosso convidado de honra para estar aqui. Pois temos a certeza de que se aqui o Senhor estiver, esse é o melhor lugar do mundo para nós estarmos. E nós convidamos o Senhor para estar em nossa mente, em nosso coração, abrindo-nos ao entendimento, para que possamos, pelo poder da Tua palavra, sermos transformados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler juntos os versos iniciais de Romanos 12. O que é que diz a palavra de Deus aí? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou começar o nosso estudo nessa série não pelo primeiro verso. Eu vou deixar o primeiro verso para o final da série. Eu vou trabalhar com vocês o verso 2 hoje. Certo? E a ênfase vai ser no conformismo, no inconformismo, na verdade. Nos primeiros 11 capítulos da carta de Paulo aos Romanos, ele vem discutindo vários temas poderosos: a graça de Deus, a justificação pela fé, a teologia da salvação, o conhecimento do Evangelho. O que é que o Evangelho ele vem trazer para nós? Ele apresenta ali a teologia da carta, a teologia do Evangelho, de forma profunda e minuciosa. Quando Paulo chega nesse texto aqui no capítulo 12, é como se fosse a transição da carta. Por isso que a primeira expressão, que é rogo-vos, pois, essa expressão ela já prenuncia aquilo que já passou na carta, esses 11 primeiros capítulos. E a partir do capítulo 12, ele inicia agora a falar da parte prática do conhecimento do Evangelho. É como a gente analisar o seguinte: o que é que conhecer a mensagem do Evangelho?
O que é conhecer a teologia, aquilo que Deus fez por nós, as misericórdias de Deus que ele menciona no verso 1. O que é que isso produz na vida do crente, na vida do fiel, na vida da pessoa que escolhe seguir Jesus Cristo. E eu falo disso porque a gente vai entender que o Evangelho, mais do que um conjunto de teorias e de dogmas e de conhecimento, ele é prático. Ele envolve mudança, ele envolve transformação, ele envolve renovação. E aqui nesses 2 versos, Paulo, ele concentra um conteúdo tão denso que a gente poderia passar um mês todo estudando esses 2 versos. Se a gente for analisar minuciosamente isso aqui, a série não será suficiente, porque é muito conteúdo mesmo para esses 2 versos. E eu quero trabalhar com vocês hoje, como eu disse, o verso 2, eu vou reler agora na nova versão internacional da Bíblia, a NVI, porque ela parece ser um pouquinho mais fiel à expressão que nós vamos utilizar aqui em seu significado original. Que é assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não se amoldem, não se amoldem. A palavra conformeis ou amoldar-se significa assumir a forma de outro padrão. É a palavra que é traduzida com o significado de amoldar-se. Eu queria fazer uma pergunta bem simples a vocês aqui. Eu acho que as mulheres vão ser mais peritas em responder essa pergunta do que os homens. Quando você compra um sapato, é o sapato que se amolda ao seu pé ou o seu pé que se amolda ao sapato? Houve silêncio no céu? E aí, o que vocês me dizem? É o sapato que se amolda ao pé ou o pé que se amolda ao sapato? É o sapato? É o pé? Então o seu pé vai ficando com a forma do sapato, é assim? Quem é que se amolda a quem? O sapato se amolda o quê? Por isso que quando você começa ali a fazer uma caminhada e compra um tênis novo, você pega o tênis ali todo bonitinho e ele vai acontecer o quê? Geralmente uns 30 dias ali você usando, ele começa a fazer o quê? Ele começa a ficar mais macio, vai se ajustando ali o seu pé. Então nós vamos utilizar esse verso, essa ilustração simples para entender a mensagem central daquilo que nós vamos trabalhar aqui hoje. Imagine que esse mundo está aqui, ele é o sapato e você é o pé. Quem tem que se amoldar? É você ao mundo ou o mundo a você? É o mundo que se amolda ao cristianismo ou o cristianismo que se amolda ao mundo? Essa é uma pergunta importante para a gente pensar. Porque quando a gente fala de um inconformismo, a gente entende que o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele precisa ser um inconformado com a sua realidade. Não é um revoltoso, não é um maluco, é um inconformado. Inconformismo é a tendência ou a atitude de não se acatar de forma passiva o modo de agir e de pensar da maioria do grupo em que se vive. É a atitude de não seguir o que está socialmente estabelecido em determinada situação ou coisa. Entre os sinônimos de inconformismo, nós encontramos ali heterodoxia, contestação, oposição, anticonformismo, são sinônimos de que mais, meu Deus, aqui? É inconformismo. E segundo Paulo, eles devem ser a nossa atitude em relação aos padrões estabelecidos pelo mundo, que ferem os princípios da palavra de quem? De Deus. Eu estou falando isso porque hoje nós temos um mundo que exige muito de nós posturas políticas, posturas sociais, posturas politicamente corretas. E a gente tem que ter o cuidado de pensar se as nossas posturas, os nossos posicionamentos estão indo de encontro àquilo que a palavra de Deus ensina. Porque entre o padrão do mundo e os princípios de Deus, o cristão tem que escolher o quê? Os princípios de quem? De Deus. John Stott, no livro O Discípulo Radical, página 13, ele diz o seguinte: a igreja, ela tem dupla responsabilidade em relação ao mundo e ao seu dever. Por um lado, nós devemos viver, servir e testemunhar no mundo, sim ou não? Devemos servir, viver e testemunhar no mundo, sim ou não?
E por outro lado, nós precisamos evitar nos contaminar com ele. E aqui nós encontramos um desafio. Porque é influenciar sem ser o quê? Influenciado. É impactar a vida das pessoas sem ser impactado. É atrair as pessoas ao Evangelho de Deus sem trair os nossos princípios. Porque princípio não se negocia. Costume, cultura, a gente pode ajustar, mas princípios são inegociáveis. É misturar-se sem contaminar-se. E tanto o escapismo quanto o conformismo são proibidos para nós, diz John Stott. Por quê? Sabe aquela história do se correr o bicho e se ficar o bicho? Não tem como fugir da questão. Não dá para a gente permanecer neutro em relação a algumas situações. Nós não podemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo e nem sacrificá-la nos conformando a ele. E por que eu digo isso? É muito comum para os leitores do livro Vida no Campo, livro maravilhoso, estar sempre, o tempo todo, constantemente buscando o quê? Fugir da onde? Das cidades. Só que eu queria dizer para vocês que a hora disso acontecer vai ser pronunciada profeticamente. E não adianta a gente ficar nesse fanatismo, muitas vezes, essa agonia e tal, que tem muita gente que fica naquele frenesia desesperado. Não, você tem condição de se organizar, vá se organizando. Só que eu quero dizer para vocês que ainda não é o momento da gente fugir, porque ainda existe uma obra a ser feita nas grandes cidades. Ainda existe gente ouvindo a mensagem do Evangelho, sim ou não? O Espírito Santo ainda está agindo nessa terra, sim ou não? Tá não? Se ele está agindo, é hora do cristão fugir ou de ele continuar fazendo a diferença? Então não adianta querer fugir ou escapar. É estar onde nós estamos, não vivendo alienados, porque a alienação também não é a resposta, mas vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver onde nós estamos plantados, porque onde Deus nos planta, Ele nos planta para nós frutificarmos para o reino de Deus. É assim que a gente entende o Evangelho. Nós não podemos nem fugir do mundo, porque tem gente que ainda precisa de nós para ouvir a mensagem, e nem sacrificar a nossa santidade, nos conformando ao padrão do mundo. É um paradoxo. E nós temos diante de nós, como igreja, como seres humanos, como cristãos, como discípulos, como seguidores de Jesus, o chamado de ser Jesus para as pessoas. Porque nós precisamos ser referências de Deus no mundo que jaz no maligno. Quando a gente diz que alguém jaz numa sepultura, a gente está dizendo que a pessoa está o quê? Então, quando Paulo diz que o mundo jaz no maligno, ele está dizendo que o mundo está o quê? E o cristão nesse contexto precisa ser o quê? A referência de vida que esse mundo precisa. A nossa vida tem que ser um testemunho vivo de transformação. Devemos estar atentos aos limites e princípios da palavra de Deus. É modernizar sem mundanizar. E aqui encontra-se um ponto de equilíbrio, porque é possível modernizar as coisas sem mundanizá-las. Então, Romanos 12, 2, nesse contexto, queridos, é um chamado para que cada discípulo de Jesus Cristo, ele esteja em uma situação de inconformidade com a cultura circundante, quando essa está ferindo os princípios do reino de quem? De Deus. Você diz amém por isso? Porque é um chamado, queridos. É um convite a desenvolvermos uma contracultura cristã. E o contexto em que Paulo escreveu isso, pastor, a gente pensa que Paulo estava num lugar muito fácil de se trabalhar o Evangelho. Mas Paulo dizer essas coisas era muito fácil, difícil é hoje. Aí Paulo estava lidando com o politeísmo romano, que não é muito diferente do politeísmo moderno, dos deuses modernos que nós enfrentamos aqui hoje. Paulo lidava com uma cultura que estava perversa do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista sexual. Nós temos isso hoje, irmãos. Sim ou não?
Era um mundo onde a vaidade era dominante. Isso acontece ainda hoje. Era um mundo onde havia corrupção política. Graças a Deus nós não temos isso hoje, amém? Mas o mundo de Paulo era mais fácil, não era? Os dias de Paulo eram mais fáceis. A gente está num tempo difícil, né? Perseguição religiosa. A gente não enfrenta isso hoje não, graças a Deus, né? Cultura opressiva aos valores cristãos. Isso não existe. Não existia no dia de Paulo. Não. Então pensa comigo um pouquinho que tanto era desafiador para ele em seus dias, como é desafiador para nós em nossos dias. O cenário não era muito positivo, mas os fiéis não poderiam ser moldados em seu estilo de vida. A realidade do Império Romano, eles deveriam fazer a diferença. E semelhante àquela geração, a gente precisa fazer a diferença ainda hoje. Nós temos grandes desafios a vencer ainda hoje. Temos hoje o pluralismo religioso. Dá uma volta aqui no conjunto do Salvador Lira, você vai ver quantas placas de igreja diferentes estão dizendo eu tenho a verdade. Muitos caminhos, pouca verdade. E a gente precisa saber se posicionar sem ser arrogante. O materialismo, quando a preocupação com ter, ela acaba assassinando o nosso relacionamento com Deus. E o relativismo ético, que diz que nada é absoluto, todos os padrões morais sendo diluídos, isso está afetando a igreja. Está afetando a igreja também. Tem um pensador chamado Abraham Edel, nasceu em 1908 e morreu em 2007, que ele vai falando sobre o padrão da moralidade que a sociedade tem estabelecido e como ele se forma. Olha esse pensamento, escuta comigo isso aqui, preste atenção. Tudo depende de onde você está, tudo depende de quem você é, tudo depende do que você sente, tudo depende de como você se sente. Tudo depende de como você foi educado, tudo depende do que é admirado, o que é correto hoje está errado amanhã, alegria na França, lamento na Inglaterra, tudo depende do seu ponto de vista, Austrália ou Tombuctu, em Roma faça como os romanos, se os gostos acabam coincidindo, então você tem moralidade, mas onde existem tendências conflitantes, tudo depende. E é assim que a sociedade tem vivenciado as coisas. Não porque todo mundo agora está dizendo que tem que ser X, aí tem que ser X. E a gente vê os cristãos às vezes lutando mais pelo X do que pelo Y, que a Bíblia está dizendo. É hora da gente começar a rever alguns padrões, alguns conceitos, a forma da gente pensar. Porque, de fato, o Evangelho é uma contracultura. É uma contracultura. Nós não podemos viver, pensar e agir assim. Não devemos viver alienados, certo? Inflexíveis ou ser moralistas, porque o moralismo também não resolve nada. Mas viver conforme os princípios de Deus, apesar da complexidade que temos em nossos dias. Ainda o desafio do narcisismo. Porque nós temos uma sociedade hoje que vive um complexo de narcisismo que invadiu a igreja. Vocês lembram da história de Narciso? O jovem, ele vê lá a sua imagem no lago, se apaixona pela própria imagem, cai e acontece o que com ele? Morre afogado. O narcisismo acaba sendo colocado como um amor excessivo, uma admiração desmedida por si mesmo. É o que eu acho, é o que eu penso, é a minha maneira de ver, a minha lente é o meu sentimento, ou aquilo que eu acho que a sociedade está falando que convém com a minha maneira de pensar. E eu vou construindo um cristianismo baseado no que eu acho. E a verdade que deve ser falada é calada. A Bíblia que tem que ser pregada é fechada. Para que eu coloque a minha vontade. Quando eu a leio sob a minha ótica, o meu ponto de vista, e esqueço que todo ponto de vista é a vista de um ponto, mas o ponto X da questão é ouvir a palavra.
Porque dela que deve sair a minha interpretação e a minha vida. E como temos esquecido disso, minha gente? Sabe o que a Bíblia apresenta? Que o cristão, ele precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Ele tem que ser um apaixonado por Deus. Ele tem que ser um apaixonado por Jesus Cristo. E aí ela diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim. São os 2 grandes mandamentos. Só que veja que eu vejo algumas pessoas aplicando esse texto. Eu acho muito interessante essa aplicação, que coloca o foco no eu. Primeiro eu me amo, depois eu amo o próximo. Só que o texto não diz assim não. O texto não diz isso não. O texto não está colocando o foco em mim não. O foco está no outro. Eu amo a Deus, porque a minha autoestima vem de ser filho de Deus. O foco não é olhar para uma visão humanista das coisas. O foco é lembrar que em Deus eu preciso amar o meu próximo. Porque se eu entendo que Deus me dá valor, eu vou ter uma autoestima, eu vou me amar também. Mas o mandamento é ame o próximo. Diante do pluralismo religioso, irmãos, nós precisamos ser uma comunidade de verdade, que declara a singularidade de Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e o que mais? E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Diga amém. Ele é o caminho. A Bíblia é a bússola, é onde estão as nossas respostas. Diante do desafio do materialismo, nós devemos ser uma comunidade de simplicidade, considerando que somos peregrinos aqui. Daqui nada a gente leva, tudo fica. Entende? Diante do desafio do relativismo, nós devemos ser uma comunidade de obediência. Ao quê? A palavra, a Bíblia, a vontade de Deus. E diante do desafio do narcisismo, nós devemos ser uma comunidade de amor. E está faltando amor. A gente não pode ser como caniços agitados pelo vento, diz John Stott. Sopra para um lado, a gente vai junto. Sopra para o outro, a gente vai junto. E vai vivendo um evangelho assim. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Não é a opinião pública que vai definir os princípios da palavra. A palavra é a regra de vida. Ellen White diz o seguinte, o povo está se subordinando ao mundo, às suas práticas, costumes e egoísmos. A igreja passou para o mundo transgredindo a lei, quando o mundo devia passar para a igreja na obediência da mesma. E diariamente a igreja está se convertendo ao mundo. Quantos de nossos jovens estão cedendo ao mandamento do sábado pelo sonho de algumas coisas? Quantos dos fiéis que deveriam estar adentrando entre os fiéis de Deus nos últimos momentos da história desse mundo estão cedendo os seus princípios aos padrões do mundo? Ele morreu por todos, diga amém, para que os que vivem não vivam para si, mas por aquele que por eles morreu. Não devia seguir os costumes do mundo. A influência humana deve derivar sua eficácia daquele que é capaz de salvar e manter salvo todos os que reconhecem sua dependência dele. Através da união dos membros da igreja com Cristo e uns com os outros, o transformador poder do Evangelho será difundido ao mundo. Você diz amém? É uma igreja que se une a Cristo e ao seu semelhante. E aí Deus pode atuar e operar uma transformação. Eu vou dizer até uma metamorfose coletiva na realidade da igreja. A gente se acha em um mundo contrário à retidão e à pureza de caráter. E especialmente ao crescimento na graça. Em tudo que olhamos, observamos poluição, corrupção, deformidade, pecado. E como isso é oposto à obra que deve ser executada por nós antes de recebermos o dom da imortalidade, diz Ellen White. Qual tem sido o seu molde? Que padrões você está escolhendo para a sua vida?
Os eleitos de Deus devem permanecer incontaminados em meio à corrupção prevalecente ao redor nesses últimos dias. Seu corpo deve tornar-se santo, puro o seu espírito. O Espírito de Deus terá que exercer perfeito controle, influenciando cada ação. Ela no livro Testemunhos para Ministros diz: como pode alguém que tem a luz da verdade, a grande luz que lhe foi dada por Deus, desafiar-lhe a ira e os juízos, pecando contra ele e fazendo justamente as coisas que Deus lhe diz em sua palavra que não façam? O chamado de Deus para você nessa noite é para que você escolha o padrão de Deus, porque uma transformação só vai ser completa em nossa vida quando Deus viver a vontade de Deus, viver a plenitude da vontade de Deus, os princípios da palavra de Deus. Quando essa palavra não viver apenas fechada em nossas estantes, mas abertas em nosso coração, é que essa transformação ela vai começar a ocorrer na realidade da nossa vida. A palavra tem poder. Nós precisamos viver a plenitude da vontade de Deus, e é nela que vai estar revelado isso a você. E eu quero fazer um desafio para você nessa noite. O vocal vai cantar. E eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Desafio de buscar ser um incontaminado. O desafio de buscar viver o padrão de Deus. O desafio de buscar viver não apenas o ordinário deste mundo, mas o extraordinário em Deus. Porque Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para nós. Depois do louvor do grupo, eu quero fazer uma oração com você, pedindo que Deus comece hoje na sua vida uma transformação real, genuína. E ao longo dessa série nós vamos falar como essa transformação vai acontecer. Que a sua vida esteja no Senhor, em nome de Jesus. Falar em águas cristalinas, cercadas por montanhas majestosas, exibindo uma vegetação. Ouvi dizer que as suas flores nunca murcharão, e tudo nessa terra é feito para durar para sempre. Penso nos meus filhos, brincando até bem tarde com os seus amigos no nosso jardim. Eu sinto segurança ao imaginar que a maldade não existirá no coração dos homens. Eu sei que perto eu terei os meus amigos, aqui eles não vão embora. Não há doença que os atinja, não há distância que desuna. A casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria e eterna gratidão. Aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar nas portas como herdeiros de seu reino de amor. Que agora seja dada a ti, Cordeiro que nos resgatou em terras estrangeiras, para desfrutarmos a alegria eterna do Senhor. Ouço os moradores com seus instrumentos
a nossa bela história, história de amor. Não vão embora, não há doença que os atinja, não há distância que desuna. A casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria, eterna gratidão. Aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar as portas como herdeiros de seu reino de amor. Que a glória seja dada a ti, resgatou em terras estrangeiras, para desfrutarmos da alegria eterna do Senhor. Sobre a morte vencedor, nos devolve a nossa bela história, história de amor. A Ele a nossa eterna gratidão, a nossa eterna gratidão. Para você nessa noite é para que um processo de transformação seja iniciado na sua vida, e para que isso seja acontecendo de forma efetiva em você, a palavra de Deus tem que ser o fundamento, os princípios do reino de Deus tem que ser o padrão. Então eu preciso abrir mão de tudo aquilo que entra em conflito com aquilo que Deus colocou para a minha vida. Esse é um chamado para você nessa noite. Talvez tenha algo na sua vida que precise ser restaurado. Talvez tenha alguma esfera da sua vida hoje que está amoldada ao padrão do mundo, mas precisa do molde de Deus. Eu não sei, Deus sabe. Eu queria convidar você nessa noite a se levantar diante de Deus e dos homens, para fazer uma escolha por Jesus e pela sua palavra, porque a palavra de Deus é eficaz. O padrão de Deus é o padrão da minha vida e da sua vida. Se queremos ser felizes, se queremos ver a plenitude de Deus nessa terra, nós precisamos escolher o reino de Deus e não o reino das trevas desse mundo. Você aceita o chamado de Deus? Queria convidar você aí onde você está, aqui ou em casa, a fechar os seus olhos e abrir o seu coração diante do Senhor. Peça a Deus nesse momento para lhe ajudar a enxergar as narrativas que essa sociedade tem contado, estabelecido como padrão, para que você consiga enxergar o que é de Deus, a vontade de Deus. Para que você viva o extraordinário do Senhor. Feche seus olhos aí. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a sociedade vai impor, a cultura circundante conspira contra o Evangelho. Nós não queremos ser alienados, viver em ostracismo, porque não é para isso que fomos chamados. Nós somos chamados pelo Senhor para viver o propósito do Senhor, para viver o teu sonho nessa terra,
para refletirmos a imagem do Cristo ressurreto em tudo que empreendemos para o Teu reino. E em meio ao mundo que está em trevas, em corrupção, esquecendo quem é Deus, perseguindo os seguidores da palavra de Deus, nós queremos nos levantar como uma geração que vai refletir a imagem de Jesus, uma geração de fiéis comprometidos com a palavra de Deus, comprometido com os princípios e padrões do reino de Deus, que entendem que nada nesse mundo pode ser mais importante do que Jesus em nossas vidas. Nós queremos ser a geração, Senhor, que em resposta ao conhecimento do Evangelho, não sepulta esse conhecimento, mas vive o Evangelho. Não queremos jazer neste mundo, mas viver neste mundo e levar pessoas a ressuscitar dos mortos para uma vida em Cristo Jesus. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor nessa noite e já pedimos ao Senhor que ao longo de toda essa série venha abençoar a cada uma das pessoas que estará nos acompanhando de casa, aqueles que estão conosco aqui também no auditório desta igreja, pedindo ao Senhor que sopre o Teu Santo Espírito sobre nós e que possamos ver o extraordinário do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Se Deus é por nós, amém.